Há uma região na Geórgia onde as montanhas fariam os Alpes invejosos. É um país de onde você volta com alguns quilos a mais e algumas memórias especiais. É um país onde, no meio da primavera, pode nevar tanto que não te deixa ir embora. Parece que vamos ficar aqui permanentemente. Um país com uma rica história e pessoas acolhedoras, cores incríveis e, claro, paisagens. Como geralmente acontece com os lugares mais bonitos. Mas primeiro você tem que chegar a esse país. Para ser honesto, já faz tempo que perdi aquela sensação de expectativa, porque voo de avião com bastante frequência e já não estou tão surpreso com isso. Mas hoje esse sentimento maravilhoso voltou para mim, porque tenho pela frente um voo muito incomum. A estranheza deste voo começa pelo fato de que, 2 horas e meia antes da decolagem, no pequeno aeroporto no Catar, não há uma alma viva. Saguão vazio, café vazio e pista vazia. Você se sente como se tivesse chegado a um museu de aviação abandonado. Mas o fato de que ainda há algum movimento moderno nesta cápsula do tempo aeronáutica é revelado pelos horários de voos na parede em forma de impressão em um arquivo como este e alguns aviões pequenos e relativamente modernos estacionados aqui. Esses voos em pequenos aviões são operados por uma empresa com um nome muito romântico, Vanilla Sky. Vamos falar um pouco sobre as peculiaridades desses voos. Primeiro de tudo, o bilhete custa apenas $30, o que é um preço ridículo para viajar praticamente por toda a Geórgia. Em segundo lugar, é permitido apenas 15 quilos de bagagem por passageiro, incluindo a bagagem de mão. E em terceiro lugar, e talvez mais importante para esses voos, é que eles dependem do clima no destino. Se houver nuvens, chuva, névoa, ninguém voa para lugar nenhum e o bilhete provavelmente será adiado ou cancelado e você receberá um reembolso. Portanto, se você estiver planejando uma viagem para Svaneti com antecedência, provavelmente é melhor não contar muito com esse voo. Mas se você tiver a possibilidade de passar alguns dias em Tbilisi e remarcar o próximo voo, ou até mesmo cancelar a viagem completamente, então provavelmente essa é a melhor opção. 1 hora antes da partida, os passageiros foram levados por uma van de Tbilisi e o atendimento apareceu no caixa. Eles rapidamente fizeram uma espécie de lista de verificação. Em seguida, uma verificação de segurança muito rápida, onde fomos para a seção escolhida. Pesaram e examinaram nossas bagagens e fomos diretamente para a pista de decolagem, ao longo da qual, junto com os pilotos, que por acaso eram da República Tcheca, fomos para o nosso transporte. É assim que se parece um luxuoso Kukuriznik em que vamos voar, e acho que você já imagina que não há números de assentos aqui. Os assentos são ocupados segundo a regra de quem chega primeiro, senta primeiro. Os lugares são obviamente reservados apenas para pilotos. E tive muita sorte de meu vizinho me oferecer um assento na janela, pois era seu quarto voo desse tipo, e assim me deu a oportunidade de gravar. Estamos muito gratos a ele por isso, já que havia muito para filmar. Apertem os cintos e vamos lá. O avião está voando tão baixo sobre o terreno diversificado da Geórgia que a internet e a navegação funcionaram durante todo o voo. Falando em navegação, como você entende, estamos voando da região de Tbilisi para Svaneti, uma região de difícil acesso no norte da Geórgia, conhecida por suas altas montanhas e vistas espetaculares, como esta vista da janela. E já que estamos falando de vistas, queridos passageiros, a dura e bela montanha Uzba, à direita, sob nossa asa, um dos símbolos de Svaneti. Falaremos mais sobre isso na próxima parte deste filme. Os passageiros se dividem em 2 categorias. Aqueles que não conseguem parar de olhar e soltar a câmara, mesmo que não seja seu primeiro voo. E aqueles que sonharam com algo mais interessante até pousarem no aeroporto de Mestia.
Apenas o melhor voo que eu poderia imaginar. O que torna este voo especial é o fato de que a viagem de carro de Tbilisi levaria mais de 8 horas e o voo leva menos de 1 hora. Em suma, a aviação civil é incrível. Aliás, nossa bagagem foi transportada parcialmente no nariz do avião, parcialmente na cabine. Assim como em uma van, nós mesmos pegamos a bagagem e seguimos em direção ao terminal. Precisamos dizer algumas palavras extras sobre isso. Este é simultaneamente o aeroporto mais pequeno e mais elegante em que alguma vez estive. Tal como alguns outros edifícios em Mestia, foi desenhado por uma empresa de arquitetura alemã. Na verdade, este é o edifício completo do aeroporto. Tem alguns postos de trabalho e uma sala de controle na parte da torre. E um pequeno e elegante hall no térreo, que serve tanto como sala de espera quanto como escritório de vendas, além de terminal de chegadas. Este pequeno aeroporto está aberto apenas algumas vezes por semana e opera esses voos maravilhosos de Natatkari e Kutaisi. De qualquer forma, Não houve problemas com acomodação também, porque no avião encontrei rapazes de Lviv que já tinham acomodação reservada e pensei, por que não ficar lá? É uma pousada de Ketty Margiani. A única coisa que a denuncia é essa placa e alguns adesivos do TripAdvisor nas janelas. Do lado de fora é um quintal georgiano típico com uma casa típica. E claro, o Mitsubishi Delica ainda é o carro nacional da Geórgia. Pulando de pedra em pedra no quintal, imaginando que a sujeira ao seu redor é lava e subindo as escadas gastas, você não espera que o interior seja muito melhor. Você entra na sala, é muito decente. As paredes são feitas de pedra, tudo é lindamente coberto de madeira. A cama é confortável e o banheiro é privado e tudo por $10 por noite. Não sei se era um preço especial para comemorar a abertura das fronteiras, mas é a melhor relação de qualidade e conforto para o preço. Oi, o que você está fazendo aqui? Também pensei assim. Vamos. Sim, o cachorro local também gosta de visitar os convidados. Não é verdade, velho? Esse cachorrinho é provavelmente o melhor pitbull que eu já conheci. Nós nos demos bem logo no primeiro dia e depois passeamos juntos pela vizinhança. A única coisa que esse cara precisa é repensar um pouco sua dieta. Que porra, o que ele está fazendo? Puta que pariu. Não sei de quem tenho mais medo nesta casa, do pitbull ou do gato chamado Thomas. A cozinha, no andar térreo, onde tive o maior contato com os proprietários, é 100% de acordo com a descrição da região. Ou seja, eles não falam muito, mas são muito hospitaleiros. Várias vezes até me levaram para a cidade. E quando começaram a cozinhar seu especial khachapuri, a tradicional mistura de batatas e queijo, me encontraram com uma câmera. Pediram-me que documentasse o processo de assar essa bomba de glúten. E foi para isso que eu vim. E então, com um tom que não aceitava não como resposta, eles me sentaram para experimentar de tudo. Muito, muito saboroso. Não como comprado na loja na Ucrânia. O Mashubi ainda está no quintal. É uma casa tradicional da região de Svansk, mas infelizmente não havia luz dentro. Então vou mostrar para vocês como é por dentro mais tarde, usando um exemplo de um museu. E, de repente, encontramos este terraço, com vista para a cidade. E para mim, este lugar é uma típica antítese do padrão turístico ocidental, onde na reserva tudo parece bonito, mas quando você chega, tudo é mediano por dentro. Ah, e a propósito, tudo na cidade é barato e muito autêntico. Quanto a mim, chegou a hora de falar um pouco sobre a cidade em si. Apesar do fato de que apenas 2.000 pessoas vivem aqui, Mestia é corretamente considerada a principal cidade da Suécia. Está localizada a uma altitude de 1.500 metros, obviamente cercada por belas montanhas altas, e chegar aqui por via terrestre não é uma tarefa fácil. É por isso que estas terras nunca foram conquistadas. É por isso que as tradições e os locais de arquitetura permaneceram exatamente em sua forma original. Os bairros antigos de Mesti parecem os mesmos que na Idade Média. Paredes de pedra, ruas de pedra, no geral é muito autêntico. Outro detalhe característico adiciona cor.
Vacas. Vacas estão por toda parte aqui e todos, pacientemente, esperam até que saiam do caminho. Ninguém as toca. É como uma filial da Índia no noroeste da Geórgia. A propósito, isso não tem nada a ver com o status especial do gado. Além disso, é uma história exclusivamente de inverno. No verão, as vacas estão nos pastos de montanha, mas no inverno não há nada para fazer lá. Até o verão, elas são alimentadas com feno e pastam perto das estradas. Por contraste, bem ao lado, há casas muito futuristas dos mesmos arquitetos alemães. Isto é, por exemplo, uma delegacia de polícia. E este é o edifício da administração da cidade. Este é o Museu Etnográfico na Suécia. O museu é pequeno, mas bastante rico. Seu principal objetivo é mostrar que os esvanos não são apenas parte da Geórgia através de todas essas exposições. Eles são realmente uma nação distinta, com suas próprias tradições, cultura e idioma, diferente de qualquer outro no mundo. No entanto, nas principais atrações ou artefatos históricos de Svaneti não estão em um museu, mas nas ruas da cidade. As torres contra o fundo das montanhas são uma imagem característica desta região. Estas construções de 20 e 30 metros de altura foram construídas no primeiro milênio com pedras que caíram das montanhas em avalanches. As famílias as anexavam às suas casas para se protegerem em caso de conflitos locais, já que, como lembramos, inimigos externos não vinham aqui com muita frequência. E é assim que funciona. A entrada é no primeiro andar e no térreo, onde as paredes são mais grossas, fica a sala com uma lareira no meio, onde a família está segura. Acima está o armazém de provisões e no topo uma torre com aberturas para atirar, por onde se jogavam pedras e disparavam contra os sitiantes. A propósito, alguns duvidam dessa versão, pois as fendas não parecem convenientes para a defesa. Mas de qualquer forma, hoje em dia, as torres são usadas como depósitos de suprimentos, uma espécie de porão, só que mais alto. E, claro, como símbolo local e atração turística. Muitas torres estavam fechadas durante a quarentena, mas se você procurar bem, pode encontrar uma aberta, subir e admirar o pôr do sol. Aliás, existe uma versão segundo a qual as torres eram usadas como pontos de navegação. Em caso de perigo, o fogo era aceso no topo para indicar o caminho ou avisar os vizinhos. Mas fomos a um lugar que é provavelmente uma das principais atrações de Mesti e talvez de toda a Suécia. Esta casa típica, com uma torre na Svanetia, é um museu do grande alpinista Mikhail Khergiani. Cada esporte tem seus fenómenos. Lionel Messi no futebol, Michael Jordan no basquete, Michael Phelps na natação. Mas Mikhail Khergiani era provavelmente o melhor em alpinismo. Ele é o principal super-herói local aqui. As ruas têm o seu nome. Concertos anuais são realizados em sua memória. E sua casa foi transformada em um museu completo, onde um de seus parentes distantes, também alpinista, fala sobre todas as suas conquistas de uma maneira muito envolvente e intensa. 7 vezes seguidas, ele foi campeão da União Soviética, ou seja, foi o melhor em um país com uma população de 500 milhões de pessoas. A concorrência era, obviamente, muito grande. Ele era um fenômeno no mundo do montanhismo, porque era tanto um grande escalador quanto um grande alpinista. São coisas diferentes, você sabe disso muito bem. No alpinismo, trata-se de altura, grandes montanhas, gelo, altitude, e na escalada, trata-se de quem chega ao topo mais rápido. A Brahma Samad, para mim, soa como se Usain Bolt estivesse correndo maratonas no mesmo nível. Na época dele e agora, escalar Khergiani parecia impossível. Uma viagem de 10 dias em 17 horas. Estes são seus grandes feitos. Ninguém fez isso até hoje. O próprio museu apresenta muitas coisas sobre suas grandes escaladas e, claro, a história do alpinismo naqueles anos.
A coisa mais interessante para mim era o equipamento primitivo usado pelos alpinistas em meados do século XX, o que torna todos os seus recordes ainda mais incríveis. A propósito, o próprio Kyrgyzstani achava que sua maior conquista não era a escalada, mas salvar pessoas nas montanhas. Mikaju Kyrgyzstani realizou muitos trabalhos de resgate. Por essa razão, ele foi o único atleta na imensa União Soviética a receber a Ordem de Honra. Desde uma altitude de quase 7.000 metros, ele trouxe seu amigo quase morto para baixo. Se alguém entende ou esteve na montanha, isso é obviamente muito difícil, já que é quase impossível. E de alguma forma, ele conseguiu fazer isso. Infelizmente, sua vida foi muito curta. Com apenas 37 anos, morreu nos Dolomitas durante uma de suas escaladas. De repente, uma pedra começou a cair e cortou a corda, e seu companheiro de viagem, infelizmente, não pôde ajudar. E aqui na parede da torre, em sua casa, está a mesma corda vermelha que foi rompida por uma avalanche de rochas na Itália e encerrou a vida do famoso Tigre das Rochas. A propósito, Tigre de Pedra é um apelido dado a ele pelos alpinistas britânicos por sua destreza sobre-humana, e na sala de Kyrgyzstani há uma pintura que, segundo o artista, descreve este apelido tão precisamente quanto possível. E, já que estamos a falar de quartos, no resto do chão do museu há uma tradicional casa dos Swan, onde eles viveram no início do século XX e antes. A propósito, acredita-se que naquela época, entre a população pobre, os Swan tinham as condições de vida mais luxuosas do mundo. Aqui, sob estes arcos, havia gado, e aqui, através de uma divisão, viviam pessoas. Esta é a casa que eu não consegui mostrar na nossa pousada. A área atrás dos arcos é realmente destinada às vacas e o resto do espaço é residencial com uma lareira que cai diretamente do teto. E o que você diz sobre isso, Elon Musk? Nesta cadeira, cujo nome eu esqueci, vou escrevê-lo aqui embaixo. Apenas o chefe da família tinha o direito de se sentar. Claro, temos exatamente a mesma cadeira na nossa pousada, mas vamos voltar ao museu. A excursão termina na sala onde estão expostos troféus e homenagens enviadas para o Tigre das Rochas de todo o mundo. Naquela época não havia curtidas, respostas ou doações, então era assim que os assinantes expressavam respeito. Visitar o Museu de Kyrgyzstani é realmente muito interessante e inspira a ir para as montanhas. Mas, sinceramente, não sou um grande alpinista ou escalador. Felizmente, há 2 centros de esqui perto de Mestia para outros propósitos. O primeiro é o de Katsuali. O teleférico para Katsuali pode ser visto de qualquer ponto em Mestia. Na verdade, é uma estação de esqui urbana. O teleférico, que começa quase dentro da cidade, foi inaugurado há poucos anos e simplificou bastante a logística de chegar à estação. E vamos resolver de imediato a questão financeira. Os teleféricos são muito baratos em toda a Geórgia. O mesmo passe de temporada, sobre o qual falei no vídeo sobre Gudauri, funciona em todas as estações do país e, respectivamente, na Suanese. Faz sentido ir para as montanhas mesmo sem equipamento, porque em primeiro lugar o teleférico oferece uma das melhores vistas de toda a Mestia e em segundo lugar na estação superior a uma altitude de 2.300 metros. Espera por você o restaurante mais alto da Geórgia, Zuruli, onde uma comida maravilhosa espera por você. Na verdade, existem apenas 2 teleféricos do tipo T-Bar e algumas pistas de esqui, mas todos vêm aqui principalmente para o esqui na floresta e, sem perder o contexto do restaurante, é melhor combinar o esqui na floresta aqui com um molho feito de neve fresca. Em resumo, é assim que se parece um dia quase perfeito em Chaxual. Faço isso assim? Lugar secreto. Droga, para!
Sim, o Japão é o maldito Japão. Na verdade, eu nunca estive no Japão, mas me parece que pode ser muito semelhante lá. O que é? Tudo bem? Uou! O que está acontecendo? Oh! E no final de um dia quase perfeito, corremos para a Mestia para um jantar merecido. Durante a quarentena em Mestia, não havia muitos locais abertos, mas entre os que ainda estão abertos, há alguns que posso recomendar e alguns pratos georgianos que vão além da tradicional loucura da farinha. Nosso primeiro local no programa é o Laila, de uma das montanhas que cercam Mesti. Provavelmente é o restaurante mais famoso, com um interior bonito e elegante e serviço de alta qualidade. Ensopado de carne bovina ao molho de tomate e berinjelas com pasta de nozes. O segundo lugar é um bar muito pequeno, com o nome encantador de Buba. Não tenho certeza se teria encontrado este lugar se não fosse pela escolha muito limitada devido à quarentena, mas é incrivelmente atmosférico, com um barman amigável e carismático que se mudou aqui de Tbilisi para visitar sua família. E o cardápio tem preços assustadoramente baixos. Recomendação do que comer: especialidade georgiana, salada com nozes. Meu prato georgiano favorito é frango com molho cremoso de alho. E um dos pratos tradicionais de Svaneti, queijo duari, que é queijo empanado em farinha de milho. De lamber os dedos. De acordo com a gloriosa tradição georgiana, queimaremos calorias andando de snowboard. E para o segundo resort de Svaneti, nos espera um curto passeio. Caminho de Mestia para Tetnudi. É muito bonito, mas bastante longo e difícil. Por isso, os motoristas locais vão te pedir no mínimo 130 lari para transporte ida e volta. Tive a sorte de encontrar Igor e Sofia em Chashvari, pessoas de Lviv que alugaram um carro em Tbilisi e dirigiram pela Geórgia com um assento traseiro vazio. Quanto custou isso? Por quanto tempo você alugou o carro? $500 por mês. $500? Uau! Muito barato. Teremos uma aventura completamente separada com este carro, que, como dizem, será contada na próxima parte do programa. E agora, curso para... O que você precisa saber sobre Tetnordis? O local é muito pequeno em termos de elevadores e pistas de esqui. Existem apenas 4 elevadores e muito poucas pistas, mas está a uma altitude muito alta. E sua base é a terceira montanha mais alta da Geórgia. Está por aqui, em algum lugar. Tem cerca de 4.850 metros de altura. E o free ride, para o qual todos vêm aqui, é apropriado. Muitas trilhas grandes e abertas onde você deve tomar algumas precauções antes de entrar. Primeiro de tudo, a santidade de todos os freeriders é um sensor de avalanche que funciona e foi testado. Em segundo lugar, uma sonda com uma pá na mochila e, se possível, a própria mochila com um airbag de avalanche. Em terceiro lugar, um protetor labial para que o sol da primavera não queime seus lábios. E, claro, protetor solar. Na estação inferior, há várias cafeterias com comida saborosa e acessível. Vamos voltar para ela no caminho de volta. E no topo, há uma cadeia de 3 subidas, mas a terceira muitas vezes está fechada após quedas de neve ou em mau tempo. A propósito, os austríacos ajudaram a construir e desenvolver o resort e não economizaram em cadeirinhas, um dos teleféricos mais confortáveis que já vi. Então temos muita sorte. O terceiro teleférico está funcionando. O cume da estação está a uma altitude de 3.500 metros. A partir daqui começam as encostas mais íngremes e as pistas de freeride. E, claro, os parapentes com suas asas. Lindo. Resumindo.
Mas o teleférico aqui fica fechado a maior parte do tempo por algum motivo, porque a maioria das pistas que descem são muito propensas a avalanches. É por isso que apenas os freeguiders mais experientes escalam aqui nas rotas difíceis e apenas em grupos. Planejávamos uma rota mais conservadora que desce até o quarto elevador lateral. Para demonstrar isso, recorremos a um género já testado. Amigos, a primeira linha. Uhul. E o melhor é que, além de nós, quase ninguém andava por essas trilhas. Então, podíamos voltar lá de novo e de novo. Passe pelo parapeito com cuidado, não atravesse a borda. Dê-lhe um pouco de espaço e vamos, boa sorte. Mas que neve lindo! Uhul! Vamos para a segunda descida! Lindo! Estamos entrando e descendo! Yeah! E a segunda entrega? Que rota fantástica! Que dia! Estou feliz que não voltei para casa! No geral, o freeride no abandonado Tetnul é um prazer completo. É um daqueles lugares onde você não quer tirar fotos, porque não é possível capturar a emoção com a câmera. Mas vou mostrar a vocês o café prometido na estação inferior e ou é o ar da montanha ou andar a uma altitude tão alta, mas tudo o que experimentamos aqui foi simplesmente incrível. Como por exemplo, esses espetos. Khachapuri com queijo, que é uma especialidade muito georgiana e, claro, shlak. E não se trata apenas de como estava delicioso. Acho que essa é a melhor vista para uma barraca de kebab. E não é uma barraca de kebab comum com vista para as montanhas. Esta é uma loja de kebab com vista para o Ushba. Como eu disse no início do vídeo, é um dos símbolos da Suanésia. Com bom tempo, pode-se vê-lo de qualquer lugar em Hakwali, Tetnulda e até no caminho para cá. E a montanha é simplesmente deslumbrante, como 2 Matterhorns pelo preço de um e muito difícil de alcançar. O pai de Mikhail Kergenev ganhou fama, por exemplo, pela primeira ascensão a esta montanha, o que na época era considerado impossível. Mas o tempo passa e recentemente a North Face lançou um mini-filme sobre como eles desceram dessa montanha. Deixei o link na descrição. Nós ainda não estamos prontos para descer essa montanha, então terminamos com uma vista dela em Tetnuld e voltamos correndo para Mestia. Depois de brincar ao sol em Tetnuld, meu nariz está queimado, assim como tudo o que tento cozinhar. Então hoje vamos relaxar e visitar um lugar muito interessante. E a viagem que levou 2 horas e meia para chegarmos de Mesti a Ushguli é um verdadeiro teste de nervos, tanto para o motorista quanto para o carro. De um lado, há penhascos íngremes, de onde pedaços às vezes caem diretamente na estrada, e do outro lado, um despenhadeiro que mergulha em um rio de montanha, que na primavera não parece muito estável. A estrada foi bastante tranquila, e finalmente chegamos ao nosso destino. Ushguli é uma comunidade de 4 aldeias no planalto da Suanésia. Situada a 2.200 metros, elas são consideradas um dos assentamentos mais altos de toda a Europa. Mas ainda mais interessante é uma das aldeias, Tsassi, e suas torres Swan únicas. Ela está na lista do Patrimônio Mundial da Unesco. Infelizmente, não conseguimos ver tudo de perto, pois está tudo coberto de neve. E claro, é melhor vir aqui no verão, quando tudo está verde e parece mais ou menos assim. Mas não viemos aqui apenas para dar uma olhada nas torres nevadas de Ushguli.
Geralmente, em algum lugar ali deveria estar a montanha mais alta da Geórgia, Shkara, mas a previsão indicava nebulosidade variável, que não mudou a nosso favor. Vamos esperamos que o tempo melhore. Com todo o meu amor pela Geórgia, estou aqui pela 6ª vez e só agora descobri que o pico mais alto não é Kazbek, mas Shkara, com o cume a 5.200 metros. E enquanto esperamos que finalmente apareça por trás das nuvens, vamos dar uma olhada rápida em outros lugares interessantes. Esta é uma torre solitária, a Igreja La Maria. Segundo uma lenda, a rainha Tamara, uma das principais figuras da história da Geórgia, está enterrada lá. Infelizmente, não conseguimos entrar, mas não importa porque olhem quem apareceu por detrás das nuvens. Boa notícia. O vermelho escarlata está finalmente completamente visível e parece absolutamente deslumbrante. Más notícias. Estamos resgatando o nosso Jeep junto com a guarda de fronteira. Como podem ver, ele ficou preso. Claro, vou te contar como chegamos a esse embaraço. Estávamos lá esperando uma janela de bom tempo, mas depois de uma hora percebemos que não tínhamos chance. Literalmente e figurativamente. Decidimos voltar para casa, mas o Jeep se recusou. As rodas afundaram traiçoeiramente na neve fofa. Tivemos que desenterrá-las com todos os meios disponíveis. Meia hora de agitação lenta com o snowboard não ajudou em nada, mas ao longe apareceu um snowmobile da guarda de fronteira local. Além da convicção de que há pessoas aqui, eles trouxeram também uma pá, o que tornou tudo muito mais fácil. E depois de mais meia hora cavando na neve, finalmente apareceu uma montanha e nos proporcionou talvez as melhores cenas de fundo, nas quais tivemos que desenterrar o carro. Mas, infelizmente, nem mesmo com uma parra neve de Svanetti queria nos deixar ir a lugar algum. Mais uma tentativa. Acho que vamos ficar aqui permanentemente. E realmente queríamos pedir um lugar para dormir, mas inesperadamente apareceu um resgate. Chegou um segundo carro para nos tirar de lá. É bom que os georgianos sejam muito prestativos. Eles se ofereceram para nos tirar dessa confusão. A população oficial de Ushkuli é de cerca de 200 pessoas. No inverno, acho que até menos. Tivemos sorte de encontrar este cavalheiro que concordou em nos rebocar. Ou conseguimos escapar dessa armadilha de neve, embora não na primeira tentativa. De novo, Didi, obrigado, rapazes. Tivemos que nos apressar para casa antes de escurecer, para não termos que voltar pelo mesmo caminho no escuro. Mas com o sol se pondo tão lindamente, a tentação de parar e admirar a vista em Ushguli é grande demais. No entanto, toda essa aventura de ficar preso não foi em vão, pois permitiu que essa cena fosse feita. Aqui está. A vista de La Maria com a Shkara ao fundo é um dos principais cartões postais da Suécia e estou muito feliz por tê-la capturado no caminho de volta e em uma luz tão bonita. No caminho de volta, vimos mais algumas pessoas da pequena população de Ushguli e comecei a pensar. Eu me perguntava se poderia suportar as condições difíceis de vida em terras tão bonitas, mas muito distantes. E mesmo que eu ame as montanhas, acho que não. Afinal, sou um cara da cidade. De acordo com a previsão, nos próximos dias a cobertura de nuvens será muito variável, então infelizmente não poderei sair daqui de avião, então irei para Tbilisi de minibus com conexão em Zugdidi e de lá de trem para Tbilisi. Essa combinação custará cerca de $10, ou seja, $4 para os ônibus e cerca de 6 para o trem. E vou contar a vocês sobre minhas experiências em uma viagem económica pela Geórgia. No momento em que este vídeo for lançado, talvez eu já tenha falado sobre isso no Instagram. Então vocês podem se inscrever para não perder tais conteúdos no futuro. Em suma, uma história totalmente georgiana.
Eles decidiram atravessar o passo de montanha em um Volkswagen comum e, claro, ficaram presos, bloqueando todas as vans. E agora eu não sei se vou conseguir pegar o trem para Tbilisi. É assim mesmo. Quase perdemos o trem, mas o motorista da van vai me levar até Tbilisi por apenas $6 a mais, porque ele já estava indo direto para Tbilisi e eu simplesmente não sabia disso. Sobre a própria Svaneti, acho que é uma das minhas regiões favoritas da Geórgia. Se não a favorita, certamente uma das favoritas. E recomendo vir aqui em qualquer época do ano. Imagine como será lindo aqui quando tudo florescer e ficar verde no verão. Você pode simplesmente vir e desfrutar de uma caminhada agradável nas montanhas. Não é sem razão que Mesquia é considerada um dos centros de trekking da Geórgia. E claro, você pode e deve vir aqui no inverno, quando há 2 estações de esqui e várias opções para esquiar ou praticar snowboard. Eu gostaria especialmente de voltar aqui em uma das próximas temporadas com todo o meu equipamento de ski touring e ir para alguns lugares menos acessíveis. E ao contrário de Gudauri, que existe principalmente para turistas, é uma cidade bastante viva, real e autêntica, onde você pode simplesmente vir relaxar e desfrutar de uma atmosfera georgiana maravilhosa e autêntica. E espero ter transmitido a vocês pelo menos uma parte dessa atmosfera. E como sempre, muito obrigado por assistir a este vídeo e até à próxima. E, como sempre, uma voz depois dos créditos durante a edição noturna deste vídeo. Espero que tenha valido a pena. E claro, não se esqueça de todos os botões no YouTube que ajudam o meu canal a crescer através de curtidas, compartilhamentos, comentários e enviando para amigos. Obrigado.